Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trouxe para vocês uma dica, uma ideia, né, de como fazer uma caixa pasta para documentos. Ela é toda de MDF e eu decorei ela com extenso, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo. E aqui eu tenho uma dica bem legal que eu acho que vocês vão gostar. Olha só como tá lindo. Fiz esse extenso meio floral nessa parte aqui de baixo também. E é uma dica super legal para dar esse efeito bonito. E aqui na parte de dentro, eu fiz uma chuva americana. Deixa eu abrir aqui para vocês conseguirem ver melhor. Olha só como ficou legal essa chuva americana. Eu gosto muito desse efeito. E achei que o resultado ficou muito bom. Então eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Então vamos lá conferir. Então, essa é a peça que nós vamos trabalhar hoje. Ela é uma caixa pasta de MDF que vem com elástico, que eu já retirei para poder começar o nosso trabalho. Então, ela é assim. Essa tampa, ela é uma tampa só de encaixe. A parte de baixo é como se fosse uma caixa mesmo. Só que ela tem esse detalhezinho que transforma ela numa pasta. E aí, eu escolhi para essa caixa trabalhar com duas cores. Eu vou fazer uma misturinha para poder chegar na cor que eu quero, uma misturinha de cinza lunar com o preto. Vou colocar o cinza numa bandejinha e vou vir escurecendo com o preto até chegar num tom mais escuro, que é o que eu quero para essa peça. Então, eu já misturei aqui a minha tinta, já chegou no tom que eu quero. E aí, antes de eu começar a pintar, eu vou borrifar um pouquinho de água aqui, para dar uma hidratada na tinta. Essa é uma dica que eu aprendi com uma super artesã, Carla Muzena. Se vocês não conhecem o trabalho dela, vão lá conhecer, que é um trabalho maravilhoso. E essa dica de hidratar a tinta serve para ajudar a tinta a deslizar melhor na superfície. E aí, eu vou fazer a aplicação como eu sempre faço. Vou aplicar com o pincel e depois vou vir espalhando com o rolinho. Então, agora que eu já terminei de fazer a pintura, eu escolhi um stencil para fazer um detalhe aqui nessa parte de baixo. Então, o que eu fiz? Eu posicionei o stencil para medir direitinho o espaço que ele ia ocupar e depois coloquei uma fita crepe para demarcar o espaço. Então, depois que você faz essa demarcação, você vem de novo com o stencil, a fita já tá bem ajustada e agora eu vou prender esse stencil aqui para mim tá podendo fazer a parte da pintura. Então, agora eu vou fazer o meu stencil. Para fazer o meu stencil, eu escolhi a tinta no cinza um tom mais claro, porque eu não quero que fique muito evidente, sabe? Eu quero só um detalhezinho, só para ficar aquela sombrinha do stencil. Vou usar um pincel pituá, eu já hidratei esse meu pincel na água, tirei todo o excesso num paninho e agora eu venho aqui na tinta para fazer o trabalho como eu sempre faço. Como eu quero bem suave, eu vou aplicar esse stencil esticando. E se eu ver que precisa, que ficou claro demais, que não dá pra perceber o detalhe do meu stencil, eu venho com uma segunda demão. Mas só se realmente eu julgar necessário. E aí, esse mesmo trabalhado que eu vou fazer nessa partezinha aqui de baixo, eu vou fazer também nas laterais da minha caixa. Então, agora eu já finalizei o meu stencil, olha só como ele ficou lindo, ficou bem suave, do jeito que eu queria. Eu fiz tanto aqui na tampa, quanto aqui na parte de baixo. Adorei esse efeito que deu. E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai continuar aqui na tampa, e eu escolhi uma tinta para fazer um sombreado. Uma tinta para dar um contraste, então a tinta que eu escolhi foi esse azul marinho, acho que vai ficar bem legal. Eu vou fazer um sombreado por baixo da fita crepe, também usando o pincel pituá.
Então, agora que eu já preparei meu pincel pituá, eu vou vir aqui por cima de onde está a fita, vou fazer o sombreado. Eu vou posicionar o meu pincel, metade na fita, metade no MDF, e vou puxando fazendo o sombreado. Se eu achar que tá muito escuro, eu passo de novo o pincel por cima e vou dando uma clareada e deixando bem uniforme. Vou fazer também esse detalhe em todas essas quinas aqui de baixo. E depois que eu terminar, eu vou pegar a minha fita, vou mover ela para baixo dessa parte onde ela tá posicionada, para mim poder fazer um trabalhado na parte de cima. Agora, eu já posicionei o stencil que eu escolhi aqui pra cima. Esse stencil ele é da Acrylex e eu vou estar fazendo ele mesclando algumas cores para compor esse desenho. Então, eu vou usar o azul hortênsia, o azul marinho, o branco e o cinza lunar. Eu vou estar aplicando essas cores, misturando levemente elas para ficar de uma forma bem suave e bonita. No balão, o que eu vou fazer? Eu vou pintar parte do balão com azul marinho e depois eu vou vir mesclando com azul hortênsia. Depois eu vou fazer bem parecido nas nuvens, só que nas nuvens eu vou fazer uma misturinha do branco com o cinza. Então, agora eu já concluí o stencil, olha só como ficou lindo, eu adorei essa mescla de cores, achei que ficou de uma forma bem harmoniosa. E agora eu posso tirar essa fita crepe que eu coloquei aqui para fazer a demarcação, porque eu também já fiz o sombreamento na parte da tampa e na parte de baixo. Então, eu vou tirar essa fita pra gente dar continuidade com o nosso trabalho. Olha só como ficou lindo o resultado, eu adorei. E aí, nessa parte de dentro, eu pintei com o azul marinho. E agora, nós vamos fazer um trabalhado nessa parte de dentro. O que eu vou estar utilizando? Uma escova de dente e vou usar também a tinta cinza lunar para fazer esse detalhe. Primeiro, eu vou dar uma umedecida nas cerdas da minha escova e vou tirar o excesso em um paninho. Depois eu vou vir aqui na minha tinta, vou carregar bem a minha escova e vou vir na caixa e vou passando o dedo nas cerdas da minha escova, para poder estar fazendo um efeito que a gente chama de chuva americana, ou alguns também conhecem como chapisco. Eu vou fazer isso em toda a parte de dentro da minha caixa, para dar um efeito bem bacana aqui dentro. Então, agora eu vou trabalhar no aplique. Esse foi o aplique que eu escolhi. Como é uma pasta de documentos, eu resolvi pôr essa palavrinha escrito documentos para ficar mais legal. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na minha bandejinha a tinta azul marinho e a tinta cinza. Vou trabalhar com essas duas, que são as cores que eu tô usando na minha caixa. E aí, eu vou sujar o pincel, o rolinho, metade na tinta cinza, metade na tinta azul. Sujei, vou dar uma matizada aqui, vou trabalhar ele aqui na minha bandejinha até ficar matizado. E aí, depois, é só eu vir aplicando aqui na minha bandejinha. O meu aplique, eu já prendi aqui com uma fita crepe para poder facilitar o meu trabalho. E agora é só vir aplicando a tinta com o rolinho. Então, eu terminei a parte de dentro. Olha só como ficou lindo com a chuva americana. E aí, o que eu fiz? Eu não sei se vai dar pra perceber direito, porque eu já envernizei a peça. Mas por cima da tinta cinza que eu usei aqui, o que eu resolvi fazer para dar uma vida? Eu reposicionei o stencil e vim com uma tinta cintilante. Essa daqui que eu usei é a cor cinza. E aí, eu passei por cima só para dar mesmo uma vida a mais. Então, eu também já envernizei a minha peça. Eu usei o verniz acrílico brilhante, esse daqui da True Colors. Como eu não quero uma peça com muito brilho, eu dei uma demão só, mas aí é a gosto. E eu já posicionei também o elástico de volta aqui na peça.
E agora nós vamos ir para a parte do acabamento. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, a parte do acabamento ela é totalmente opcional. Vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. O que eu faço aqui é só uma sugestão. Então, eu vou prender o elástico aqui na parte de baixo para ficar mais fácil. E aí, eu separei algumas coisas para estar utilizando. Eu separei aviamentos, 2 tipos, separei também strass na cor prata e separei essas bolinhas que eu gosto de estar utilizando para proteger a parte de baixo de arranhar. Pode ser também meia pérola. E para fazer a colagem desses itens, eu vou estar utilizando a cola de silicone líquido. Então, peça finalizada, olha só como ficou legal. Então, aqui eu usei 2 passamanarias de tons diferentes, uma um azul claro e outra um azul um pouquinho mais escuro, para combinar com as cores que eu usei nos balões. Colei também o meu aplique aqui embaixo, ó, de documentos, usei para colar ele a cola instantânea, coloquei strass aqui do lado, coloquei strass também nessa parte de baixo, nas laterais para dar um melhor acabamento aqui onde eu coloquei o aviamento e coloquei também strass nessa parte de cima. Olha só como ficou legal. Então, para combinar, eu coloquei de um lado na parte de cima e da outra na parte de baixo. E aqui embaixo eu colei essas bolinhas que eu uso como pezinhos para poder proteger a minha peça. Então, ficou assim a nossa caixa passa para documentos. Não dá pra mostrar ela em pé, assim, porque não cabe no vídeo, mas eu gostei bastante do resultado. Esse detalhe aqui desse stencil, eu acho que deu um charme todo especial pra nossa peça. E eu espero muito que vocês também tenham gostado desse vídeo. E se você gostou e ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like pra mim aqui no vídeo. Se inscreve nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Eu sempre tento trazer ideias legais e inspiradoras pra vocês. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando de tudo que eu tenho trago. E esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!